imagina passar anos desenvolvendo um jogo sabendo que, se ele fracassar, sua empresa pode simplesmente desaparecer? Hoje vamos conhecer 7 jogos que não apenas fizeram sucesso, mas que literalmente salvaram seus estúdios da ruína. E sério, nem a Rockstar, uma das maiores empresas de jogos hoje em dia, se não for a maior, vai se salvar dessa lista. Porque sim, ela quase faliu. Você está no canal Felten X, não esqueçam de se inscrever e deixar o like, e vamos pro vídeo. Step the fuck up. It's time to die. Em sétimo lugar, Yakuza, a aposta arriscada da SEGA. Mas você deve estar se perguntando como a SEGA chegou a essa crise. A SEGA dominava os anos 90 com o Mega Drive, mas sofreu vários fracassos. O Sega Saturno vendeu muito menos do que o PlayStation, e isso deu um prejuízo enorme para a SEGA. Pois o Dreamcast que fracassou comercialmente. Por mais que seja um videogame bom, com uma ideia bacana, o Dreamcast não vendeu quase nada. A Sony simplesmente passou na frente de todos. E em 2001, a SEGA abandonou o mercado de consoles. A empresa perdeu bilhões de ienes e precisou se reinventar como desenvolvedora. O produtor Toshihiro Nagoshi insistiu em criar um jogo focado na máfia japonesa, algo considerado arriscado na época. O sucesso de Yakuza criou uma nova franquia de longo prazo e ajudou a SEGA a encontrar uma identidade após a morte do Dreamcast. O jogo também salvou a divisão de jogos adultos da SEGA. Hoje, Yakuza é uma das séries mais importantes da SEGA. E já conta aí com vários jogos, né? Eu joguei esse Yakuza no Play 2 e realmente é um jogo que vale muito a pena. A jogabilidade, até hoje em dia, é uma boa jogabilidade. Não tem muito o que reclamar. Uma ideia boa de pegar itens no cenário e jogar nos bandidos. E cara, eu acho que é um jogo sobre a maior máfia da história, né? Pelo menos uma das mais conhecidas. Quem nunca ouviu o nome Yakuza? Então, em sétimo lugar, temos Yakuza. Em sexto lugar, Demon's Souls, a última chance da FromSoft. Como a empresa tava? A FromSoft existia desde os anos 80, mas era conhecida apenas por nichos. Ela lançava jogos com vendas modestas e não possuía nenhuma franquia de grande sucesso. Eram realmente jogos ali que não fede nem cheira, sabe? Jogos que não ficaram marcantes e nada de renovador. Durante o desenvolvimento, muitos funcionários acreditavam que o Demon's Souls seria um fracasso. Inclusive, a Sony inicialmente não acreditou no projeto. Mas o jogo virou um fenômeno cult. O jogo vendeu milhões pelo seu estilo de RPG inovador. Jogos que tu tinha que upar bastante o personagem e gravar os movimentos do inimigo. Cara, era muito bom tu equipar os personagens com diversas armaduras, armas. E literalmente causar um estrago no jogo. Várias sessões de raiva, né? O certo é que Demon's Souls teve consequências grandes. Sem ele, provavelmente não existiria Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring e por aí vai, né? Todos os Souls-likes que a gente conhece hoje em dia. Esse jogo é o chão para todos eles. Então, em sexto lugar, Demon's Souls. Quinto lugar, Pokémon Red and Blue, o projeto que quase foi cancelado. Como é que a Game Freak estava antes? A Game Freak era um estúdio muito pequeno. O desenvolvimento de Pokémon durou cerca de 6 anos. Muito tempo, muito dinheiro investido. Durante esse processo, o dinheiro estava quase acabando. Alguns funcionários trabalhavam sem receber salário. Houve diversas demissões.
Muitos acreditavam que o projeto nunca seria concluído. E vamos ser sinceros, né? 6 anos. Naquela época era muito tempo. Se hoje em dia 6 anos de desenvolvimento já é muito tempo para os jogos, imagina muito tempo atrás, cara. Quando o Pokémon chegou no mercado, as vendas começaram lenta, mas o boca a boca do jogo explodiu. E os resultados foram inquestionáveis, né? Mais de 30 milhões de cópias vendidas e a criação da franquia mais lucrativa da história do entretenimento. Cara, Pokémon, né? Todo mundo ouviu falar de Pokémon hoje em dia. Literalmente, eu acho que é uma das franquias mais amadas e mais diferentes que a gente tem hoje em dia. Tanto como TCG, jogos, animes. Cara, Pokémon é gigantesco. Então, em quinto lugar, Pokémon Red and Blue. Resident Evil 4. Em quarto lugar, Resident Evil 4, a reinvenção da Capcom. E a pergunta que não quer calar, que eu acho que tá na cabeça de todo mundo: como a Capcom tava, cara? Cara, a Capcom já tinha lançado Resident 1, Resident 2, Resident 3, jogos incríveis. Mas no início dos anos 2000, Resident Evil tava perdendo força. Diversos jogos da empresa tiveram desempenho abaixo do esperado. A fórmula clássica da franquia parecia esgotada. Ninguém mais queria jogar com aquela câmera em cima depois dos jogos 3D. E a Capcom então se arriscou. A Capcom praticamente reconstruiu o Resident Evil do zero várias vezes. Foram anos de desenvolvimento e muito dinheiro investido. Mas o resultado... Cara, o resultado, se não for o maior jogo da franquia até hoje, que eu não duvido que seja, é quase. Resident Evil 4 revolucionou o sistema de câmeras, o sistema de combate, e revolucionou ao todo jogos de ação em terceira pessoa, influenciando dezenas de franquias depois. Trazer o personagem clássico de volta, o Leon, era uma ideia excelente. E o resultado ficou inquestionável. Em quarto lugar, Resident Evil 4. Em terceiro lugar, Sonic the Hedgehog, a guerra contra a Nintendo. De novo Sega aqui, né? No final dos anos 80, a Nintendo dominava quase totalmente o mercado. O NES era um fenômeno mundial. A Sega precisava desesperadamente de um mascote, já que a Nintendo veio forte com Super Mario. Então, a Sega criou o Sonic para competir diretamente com o Mario. Era uma estratégia de tudo ou nada. O Sonic ajudou o Mega Drive a vender milhões de unidades e deu à Sega sua maior fase de sucesso. A Sega foi ao ápice naquele ano. Sonic era um fenômeno mundial. E até hoje, é claro, o pessoal se divide entre Mario e Sonic. Mas eu acho que o mais querido hoje em dia é o Sonic. Querendo ou não, depois dos filmes ainda que deu mais popularidade a ele com a geração de hoje em dia, eu acho que a Nintendo ficou para trás com o mascote. Então, em terceiro lugar, Sonic. Em segundo lugar, Grand Theft Auto 3, ou GTA 3, o salto da Rockstar. Sim, a Rockstar. Como a Rockstar chegou a isso? A Rockstar ainda era relativamente uma empresa pequena. Os GTA anteriores eram populares, mas não revolucionários. Tinha aquela câmera de cima e era um jogo qualquer ali, né? Um jogo que ninguém gostava muito. Então a Rockstar decidiu correr o risco e transformar o GTA em um mundo aberto em 3D,
custou muito dinheiro e tempo. E se falhasse, a empresa perderia seu maior investimento e provavelmente viria à falência. Era quase um tudo ou nada para Rockstar. O resultado, o GTA 3 redefiniu o conceito de mundo aberto e transformou a Rockstar em um gigante da indústria. E hoje em dia estamos próximo do que talvez seja o maior jogo da história, que é o GTA 6. Cara, a Rockstar hoje em dia é só jogão, o jogo do ano e não adianta. Então tá aí em segundo lugar, GTA 3. Em primeiro lugar, Final Fantasy, o jogo que deu nome ao milagre. Como a Square tava? Esse é provavelmente o caso mais famoso, né? Nos anos 80, a Square lançou diversos jogos que venderam pouco. A empresa enfrentava dificuldades financeiras e tinha um futuro incerto. Ela não fazia grandes jogos, e isso resultou em muito dinheiro investido e pouco lucro. Segundo a história mais conhecida, o criador Hironobu Sakaguchi acreditava que aquele poderia ser o único projeto antes de abandonar a indústria. Por isso o nome Final Fantasy. O jogo foi um enorme sucesso. A Square não apenas sobreviveu, mas se tornou uma das maiores empresas de RPG do mundo, mais tarde formando a Square Enix. Final Fantasy remodelou a indústria do RPG. Até hoje com jogos maravilhosos, cara. Final Fantasy é uma franquia gigante de RPG. Eu já joguei Final Fantasy 1 e, cara, tu fica muito tempo naquele jogo. O jogo é muito bom de se jogar. É um jogo que eu acho que quase todo mundo jogou. Final Fantasy era incrível, cara. Talvez sem ele, nosso RPG não seria como é hoje, né? Então, em primeiríssimo lugar, Final Fantasy. Bom, essa foi a lista. Se vocês querem parte 2, escrevam aí nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não se esqueçam de dar like e se inscrever. E até o próximo vídeo.